E do mundo, está no ar mais uma edição do nosso Esporte na Rede, mais uma vez recheado de atrações e mais uma vez aqui pela Up TV, emissora via web, mídia que mais cresce hoje no Brasil. Hoje vamos falar muito de Campeonato Brasileiro da Série A, que está pegando fogo, está pegando cada vez mais fogo, literalmente Botafogo, né, que acabou perdendo aí a chance de ganhar o jogo de São Paulo no último minuto e aí estava sendo vice-líder, caiu lá para a quarta posição. Vamos falar também de seleção brasileira. Quarta-feira tem o jogo de volta do Superclássico das Américas. E tem gente que não quer ir para a seleção, não. Não é todo mundo que gosta da seleção brasileira, não, viu? É difícil. E hoje você vai conhecer um pouco, aliás, espero que tudo, né? Mas tudo nunca dá, mas pelo menos um pouco de hóquei na grama, ou hóquei de campo, para você ver como é que funciona um pouco esse esporte. Você vai ver equipamentos, medidas, vamos conversar sobre esse esporte que é esporte olímpico, já que estamos nos aproximando também dos Jogos Pan-Americanos. Para fazer o programa desta noite comigo, hoje sempre aquela equipe especial que eu trago aqui para você, ela, a simpatia da bola que vai embelezar agora a sua tela, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aníbal. Boa noite para o nosso convidado, que daqui a pouco o Leandro, como sempre, apresenta para você. Vamos fazer aquele suspense básico, né? E claro, né? Agradecer a sua participação aí de casa sempre e pela sua audiência. Mas eu tô aqui, como sempre, para falar dos dois canais de comunicação aqui com o programa. O primeiro, claro, é pela opção Participe, do lado direito da sua tela que você está me vendo agora. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário aqui para os nossos comentaristas, tá certo? Ou se não, se você está assistindo a reprise nesse momento, é muito simples você entrar em contato aqui com o programa, tá? É só você mandar um e-mail, tá? Para uptvesportnarede@gmail.com uptvesportnarede, tudo junto, @gmail.com e entrar em contato com a gente. Eu estou esperando a sua participação. Muito bem, então a gente conta com você aqui para participar do programa de hoje. Hoje, por causa de um probleminha, um ajuste que a gente está tendo no site, não vamos ter a nossa enquete, eu vou fazê-la mais aqui no estúdio mesmo. E vamos tocar a bola aqui hoje, vamos ver quem é que está para comentar. Ele, a enciclopédia da bola, está de volta. Alexandre Aníbal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos falar aí, Campeonato Brasileiro, Seleção Brasileira, hóquei na grama daqui a pouco, teremos aqui. Sensacional o programa de hoje, recheado de atrações, como diria um grande apresentador. Pois é. Então, para falar um pouquinho do hóquei hoje, a gente trouxe aqui no estúdio o Fernando Regiane Miyazaki. Boa noite, Fernando, que é jogador de Palestra São Bernardo, né? Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, uma boa noite também a todos os amigos telenautas. Vai ser um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco de informações sobre um esporte que é desconhecido pela maioria da população, mas que é bastante interessante. Hoje faremos aqui um dueto. Dueto futebol e hóquei de grama. Tudo se joga na grama, né? Mas futebol e hóquei de grama. Então a gente vai tentar, eu e Alexandre Aníbal, que somos mais especialistas em futebol, falar um pouco sobre o hóquei, enquanto o Fernando, que é especialista em hóquei, vai também dar o seu pitaco sobre futebol. Esse é o dueto de hoje, neste programa, neste Esporte na Rede que está começando para você. De cara a gente tem aí uma apresentação do hóquei para você ver um pouquinho algumas telas, para a gente poder introduzir o nosso bate-papo aqui. Vai aparecer aí para você, ó, um pouquinho das regras do histórico do hóquei na grama. Se puder colocar, então tá lá. Hóquei de campo ou hóquei sobre a grama é o esporte, está lá. Também chamado de hóquei sobre grama, é outro nome, né? Criado pelos ingleses no fim do século XIX. A gente colocou lá o 19 para quem não sabe ler romano, tem que colocar lá. Tornou-se olímpico em 1908 em Londres, nos Jogos de Londres. Principais potências hoje: Holanda, Austrália, Argentina, China e Alemanha. Últimos campeões olímpicos: Pequim 2008 foram a Alemanha no masculino e Holanda no feminino. Regras: 2 equipes de 11 jogadores cada. Objetivo: marcar gol, assim como no futebol, né? Porque tem gente que pergunta onde é que faz o gol nesse esporte aqui. Então, aí tem gol mesmo, vai marcar o gol. 2 tempos de 35 minutos e um intervalo de 10. Cartões disciplinares: verde de advertência, amarelo de suspensão temporária e vermelho você está fora do jogo, assim como no esporte bretão também.
Também é bretão, hóquei, né? Também da Inglaterra. Medidas do campo de hóquei. Segura essa um pouquinho aí que eu quero fazer uma pergunta pro Fernando aqui, ó. Então o campo tem de comprimento 91,4 metros, de largura 55 metros. Ali você vê a distância entre as duas intermediárias, 22,9 metros. A distância para a área menor, 14,63 metros. E para a maior ali, pontilhada, 19,63 metros. A distância do gol até a marca do pênalti de 6,4 metros. Segura aí. Fernando, por que tem duas áreas ali? A menor é maior? É. Bom, a menor é a área de tiro e a maior, quando ocorre uma infração ali, é concedido o corner curto. Ah, legal. E as medidas estão certas, né? Essas mesmas. Sim. Ok, então vamos passar para a próxima tela, só para você ver aí também as medidas do gol. Vão aparecer aí as medidas do gol. Olha aí, 3,66 metros de largura, e que é um belo de um gol também, é grande, e 2,14 metros de altura também é um baita de um gol. E aí a última foto que você vai ver pra gente falar do hockey, o time aí do Palestra São Bernardo, todo mundo despojado, olha lá, o Fernando tá lá no meio, de mangas azuis, ali tem, qual é o seu nome? Harry também está presente aqui no estúdio, está ali do ladinho dele, ó, o pessoal de goleiro. Esse, portanto, time do Palestra São Bernardo. Você quer falar quem é, Fernando? Cada um ali? Na verdade, esse daí foi o primeiro treino numa quadra em São Bernardo, uma quadra pública. Tá uma foto histórica que estamos É vendo. uma foto histórica. Fala um pouquinho mais perto do pessoal. microfone só. Isso. O da esquerda é o Cláudio, goleiro, que ainda joga com a gente até hoje. Depois vem o Harry, que joga no meio campo. Que não é o Potter, como diria o outro. É, mas que o apelido se origina disso. Depois vem o então tá. Bussunda, que joga nos dois extremos, ou como atacante ou como zagueiro. Eu, que joguei de todas as posições, do gol à ponta esquerda, literalmente. Aí depois tem o Oz, que é um rapaz que veio de Osasco, por isso o apelido Oz. Veio uma vez e nunca mais, acho que, sei lá, comeram ele. Depois tem o Lorde, que não joga mais com a gente. E o último é o Dalcin, que é o rapaz da trancinha. Ou seja, não tem ninguém normal nesse time, né, Fernando? Não, se a gente fosse normal de jogar futebol. Tá certo. A julgar pela criatividade dos Sen- apelidos, sensacional. tá muito bom o time, Começou- azeitado. Começou de forma sensacional. Fernando, então a gente mostrou um pouquinho das regras, né? Pra gente fazer um comparativo com o futebol. O hockey, então, 2 times de 11, é isso? E joga com chuteira, joga com tênis, como é que é? A indumentária é bastante parecida com a do futebol, a maior diferença realmente é a existência do taco. Então é camisa, bermuda, meia, caneleira é um pouco mais reforçada do que a do futebol. O calçado pode ser um tênis ou uma chuteira, mas de trava baixa. E pode-se usar uma luva protetora, alguma coisa assim. Na hora do jogo, funciona parecido até com o futebol na questão que são 11 jogadores em cada time, tem a formação, as formações são razoavelmente parecidas com a do futebol, só que o mais comum em termos de formação é o 4-3-3. A principal diferença é que, além da questão do taco da bola, é que só se marca gol com chute dentro da área, que seria aquela área menor. Menorzinho. Certo. O Aníbal, já sei que ele vai perguntar pra você, mas tem reserva? O time de hockey tem reserva também? Tem sim, são 5 reservas em cada equipe e as substituições são livres, como se fosse no Pode trocar à basquete. vontade. A única exceção é o goleiro, que precisa interromper a partida para poder ser feita a substituição. Certo. Diga aí, Aníbal. E os países, meu caro Fernando, que são potência no hockey, que já foram potência, eu li em algum lugar que a Índia foi assim uma seleção imbatível até os anos 70, mais ou menos, é verdade? Exatamente, no começo a gente tinha as seleções mais fortes, era basicamente Inglaterra, Escócia, alguma coisa assim. E depois, quando o jogo começou a se popularizar na Índia, a Índia veio e levou uma série de Jogos Olímpicos em seguida. De forma que, na verdade, os maiores campeões hoje em dia ainda são Índia, Paquistão, sempre estão ali no topo, nas colocações históricas do hockey e em campeonatos mundiais, mesmo nos dias de hoje, sempre chegam longe nas competições. Contudo, pela falta de investimentos, de recursos, não tem tantos campos para o pessoal treinar, acabam ficando um pouco para trás. Seria como se fosse o Brasil, assim, a grosso modo. É onde se joga o hockey mais vistoso, com mais técnica, habilidade, só que às vezes acabam sendo ultrapassados na questão do físico, do tático. É o hockey, chamado hockey moleque. Aníbal. Chamado hockey arte. Hockey moleque. Aliás, Leandro, a gente viu lá as medidas do campo de hockey, né? A largura, o comprimento do campo, 91,4 metros, 100 jardas.
praticamente. Um esporte bem inglês, né? As medidas todas quebradinhas, então a gente percebe que são todas medidas britânicas. A gente transformando pra cá que acaba dando os quebrados. Deixa eu ver um pouquinho a participação do internauta, porque eu já vi que já tem participação aqui logo no começo do programa. Diga aí, Luciano. Vamos para as nossas primeiras participações de hoje, tá? Bom, vou começar por essa, que é muito bonitinha, que é da Daniela Bononi, que é de São Paulo. E ela diz o seguinte: um beijão para o Alexandre Aníbal, o comentarista do meu coração. Olha, O rimou. amor é lindo. Momento Love aqui no... Momento Love. Já que veio Ivan Love na semana passada, né? Verdade. Momento Love novamente no Esporte na Rede. Diga lá, Luciano, Bom, tem mais? e o Lucas, de Santo André, ele pergunta o seguinte pra você: o hóquei na grama é menos violento do que o hóquei no gelo? Sim, é consideravelmente menos violento do que o hóquei no gelo, na medida que é um esporte sem contato. Então, não pode, por exemplo, eu tentei bater na bola, mas, pô, acertei o cara, tá tudo bem. Não tem, por exemplo, aquelas cenas da pancadaria, dos caras tirando as luvas pra resolver a diferença no tapa, que nem a gente vê rotineiramente em filmes e jogos de hóquei de gelo. O hóquei de grama é um esporte sem contato, os jogadores devem sempre visar o contato apenas com a bola. E tanto que, por exemplo, é proibido o contato do corpo do jogador com a bola, e é inclusive uma forma de você cavar falta, por exemplo, jogando ofensivamente. Já que você não pode encostar a bola no corpo, você pode simplesmente atirar a bola na perna ali do Você joga a bola no adversário. Ele que se vire pra sair da frente, ou você ganha uma falta. Tá certo. Vamos então tentar aqui na medida do possível, porque a gente tem a câmera do detalhe, que é o nosso Marco Antônio Jorge do GP, mostrar um pouquinho dos equipamentos do hóquei. Vamos ver o que você trouxe aí hoje, Fernando. Vamos começar aqui pelo capacete amarelo, que eu acho que é o que está mais perto. Pode pegar na mão, o Jorge vai ali fechando devagarzinho, mas vamos falando dele já, por enquanto tem a câmera aberta aqui que dá pra gente falar. Diga aí, pra que é esse capacete? Este é o capacete que o goleiro usa. É um capacete que se assemelha a um capacete de hóquei de gelo. Esse é do goleiro. É apenas para o goleiro. Legal, Os jogadores de linha... Então vamos mostrar ali no mesmo quadro ali, essa outra máscara. O que é? Essa daqui é para uso dos jogadores de linha quando ocorre uma situação do corner curto, em que o jogador ele pode repor a bola da linha de fundo, um outro jogador recebe a bola na entrada da área e um terceiro ele só entra na área e chuta a bola pro gol. Só que ele não pode dar uma batida, ele vai fazer um movimento que se chama de flick, que seria levantar a bola. A bola, em jogos mais competitivos, pode chegar tranquilamente a 150, 160 por hora. Então os jogadores são autorizados a usar uma máscara protetora para evitar algum dano mais sério na face, caso a bola venha a encontrar o jogador dessa forma. Legal. Mas essa máscara não incomoda na hora de fazer algum lance, alguma coisa? Ou pra respirar até. É. Incomoda um pouco, mas é uma questão de prática. Inclusive, essa máscara, por exemplo, ela é meio translúcida a cor, para facilitar um pouco a visualização. Tem máscaras que são sólidas, por exemplo, aquele preto sólido, azul, alguma coisa assim. Só que essa eu peguei justamente para uma questão que não atrapalha tanto para você visualizar o jogo, porque senão você faz o que na hora de defender o corner curto? Só na hora que vê que repôs a bola, sai correndo que nem um doido e reza pra dar tudo certo. Então, peraí, vamos jogar um pouquinho. O goleiro usando isso aí tá perdido, o homem não enxerga nada. Deixa eu mostrar pra vocês a bola. Eu vou fazer que nem na Mega Sena no sorteio, sabe? Desce lá a bolinha lá. Olha, dezena 30. Então vamos lá, vou mostrar a bola aqui um pouco mais de perto. Olha. Explica aí, Fernando, pra gente. Essa bola aqui é pra jogar na grama, é isso? Exatamente. Eu trouxe uma bola para jogo na grama e uma para jogo em quadra. Essa bola para jogo em grama, ela tem um tamanho parecido com uma bola de tênis, só que pesa 160, 170 gramas e é de plástico maciço. Ela tem pequenas depressões que servem para facilitar que a bola deslize mais dentro do campo de hóquei, que é um campo sintético e que sempre é molhado antes de cada partida. Então ela ajuda um pouco a reduzir a questão da aquaplanagem. Certo, vamos ver se dá pra ver o kick da bola aqui. Pega aqui embaixo no chão, não sei se pega. Deixa eu ver, cortando pra essa deles aqui, ó. Não sei se vai pegar. Soltando aí. Aê! Não quica muito, né? O diâmetro dela qual é? É mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis. Bom, e aqui na minha mão a outra, né? Essa bola mais dourada. Essa aqui é pra jogar em quadra, é isso? Isso, para jogo em quadra ou pra prática. Na verdade, essa bola especificamente não é para jogos oficiais, é uma bola mais de treinamento, prática mesmo. Mas eu trouxe ainda assim porque
Era uma das poucas bolas que eu tinha ainda nesse formato que não está totalmente desgastada. Olha, Aníbal, pra não dizer que eu não passo a bola pra você, está aqui. Pergunte, ó. Passei a bola pra Alexandre Aníbal. Pode perguntar, por favor. Olha, a gente só quer comentar o seguinte. A gente... para o teleinternauta parece ser uma bola simples, né? Mas quando a gente pega na mão, né? Uma bola maciça, então realmente essa máscara que o Fernando mostrou é extremamente necessária, porque isso no rosto a uma velocidade de 150 km por hora Isso que o peso dela é de deve quanto? doer. 200 gramas, é isso? 160, 170 gramas. Quase, já dá pra levar mussarela pra casa, né? 170 gramas de mussarela. E, Fernando, a questão do Campeonato Brasileiro, até que a gente estava comentando fora do ar, é um campeonato novo, como que ele está estruturado hoje, o tempo de disputa começa em janeiro, dezembro, como que está funcionando hoje o Campeonato Brasileiro? Atualmente o Campeonato Brasileiro ele vai de março até outubro, só que são normalmente rodadas duplas, então tem um jogo no sábado e um jogo no domingo. É apenas o segundo ano em que é feito dessa forma, começou no ano passado. E Todos disputados em grama sintética. sim, sempre no campo oficial, que é o único campo do Brasil que fica no Rio de Janeiro. E o que ocorre? Esse ano, como tem um número ímpar de times ainda por cima, tem uma questão que às vezes um time vai, joga um jogo só e descansa. É coisa da tabela que ainda está aperfeiçoando. Na primeira fase, todos jogam contra todos, uma única vez, e depois há um emparelhamento. Final, disputa de terceiro lugar, disputa de quinto lugar, e como tem 7 times apenas, o 7º colocado, depois da primeira fase, não disputa nada, porque já está garantido. E já que temos um campo só no Brasil, onde é que vocês treinam? A gente treina em quadras alugadas ou em algum campo de futebol society, que seria o mais próximo na questão da condução da bola, para poder praticar no dia a dia. Legal. Uma pausinha então no hockey pra gente falar um pouquinho do velho e bom esporte do então futebol, falando de seleção brasileira. Mano Menezes convocou a seleção aí na semana passada pro super clássico jogo desta próxima quarta-feira contra a Argentina em Belém do Pará. Vamos ver os convocados. Tem desertor na seleção e tudo. Vamos ver aí na sua tela, ó. Convocados então, goleiros Rafael dos Santos e Jefferson do Botafogo. Laterais, Danilo dos Santos, Mari Fernandes, o desertor O Fujão. do Grêmio, Bruno Cortez do Botafogo e Kleber do Internacional. Zagueiros, Hever do Atlético Mineiro, Dedé do Vasco, Rodolfo do São Paulo e Emerson do Coritiba, a novidade. Volantes, Casemiro do São Paulo, Ralf do Corinthians, Paulinho do Corinthians e Rômulo do Vasco. Meias, Diego Souza do Vasco, foi bem, jogou muito nessa última rodada. Elkerson também muito bem no Botafogo. Oscar do Internacional e Lucas do São Paulo. Fechando a convocação, os atacantes Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, Borges do Santos, o artilheiro, Fred do Fluminense e Neymar do Santos. A próxima tela confirma para você aí o jogo da seleção brasileira em Belém, no Mangueirão, às 10 para as 10 da noite, nesta quarta-feira, Brasil e Argentina. Alexandre Aníbal, gostou da convocação desta vez? Gostei. Eu acho que foram convocados os melhores. Fez justiça a convocação do Elkson, jogando muito. Diego Souza também ontem, como você bem falou, comeu a bola contra o Cruzeiro. Borges também convocado com enorme justiça, fazendo um gol a cada jogo, uma média impressionante. Ele tem 19 gols em 22 jogos, uma média espetacular em se tratando de jogador de ataque. Eu acho que a seleção foi muito bem convocada pelo Mano, ele realmente convocou o que tem de melhor. Aliás, uma grande festa hoje lá em Belém do Pará para receber a seleção brasileira, e sempre isso que a gente quer ver, né? Embora a gente saiba que a seleção brasileira não está praticando o futebol que a gente gostaria de ver, mas é sempre bom ver a seleção brasileira caindo nos braços do povo. E você acha que dá Brasil no Superclássico? Na volta do confronto agora, depois de um 0x0 modorrento e feio na Argentina, dá agora Brasil aqui? A tendência é que o Brasil ganhe da Argentina, até porque está com um time melhor que a Argentina, vai contar com o apoio da belíssima torcida de Belém do Pará. O técnico da Argentina convocou também a seleção com novidades, viu, Leandro? Ele convocou o Montijo do Cruzeiro, ele convocou também o Guinha Azul do Internacional, e o Bolatti do Internacional também. Eles foram lembrados pelo técnico Alejandro Sabelli. Então,
promessa de bom jogo. Aqui no Brasil mesmo, né? Exatamente. Então, na realidade, o técnico da Argentina ele consultou tanto a AFA quanto a CBF e eles viram que não havia problema nenhum, até porque eles jogam no Brasil, então não teria problema nenhum em fazer o deslocamento dentro do próprio país. Só que faltava ter problema com isso também. Você também acompanha futebol, Fernando, um pouquinho? Um pouco. Então diga aí o que você achou da convocação da seleção. Cornete, pode falar à vontade, gostei, não gostei. Achei uma convocação interessante, a presença do Borges acho que vai ser fundamental como uma opção para o ataque, até porque nem sempre o Fred, por exemplo, está num bom dia. Eu particularmente eu acho que o Bruno Cortez deveria começar desde o primeiro momento, mas realmente não acredito muito que vai ser dessa forma. De qualquer forma, eu acho que o Brasil ele vem com uma boa convocação, tem chances mais do que reais de vencer essa partida. Inclusive a nossa torcida, que seja algo melhor do que o jogo de ida, quando quem ganhou foi o Sofá. Com certeza. Só o Leandro Damião saiu no lucro daquele jogo com a tal da lambreta, que eu aqui chamo de carretilha, não lambreta, sei se você, o pessoal fala lambreta, eu chamo sempre de carretilha. Eu até postei no Twitter durante a semana que eu nunca tinha ouvido falar dessa denominação lambreta, pra mim sempre foi carretilha, né? No Sul aliás, que fizeram lá uma caricatura. Aliás, era um drible que eu adorava dar no videogame. A gente fazia o comandinho lá, dava certinho o drible lá, mas eu nunca conhecia como lambreta, sempre como carretilha. Pô, só no videogame, e cuidado aí, senão Fernando toma seu posto, né? Comentam muito bem a seleção brasileira. Participação do internauta, diga aí, Luciane. Bom, a Mariane Guerreiro, ela é de Santos, e ela está perguntando o seguinte: a seleção ao nível que está tem chance contra a Argentina? Tem sim, eu acredito que tenha plenamente condições, né? Vai jogar com o apoio da torcida, eu acredito que é a favorita natural, mas a gente não pode também subestimar a Argentina pela crise, por mais alta que seja a crise que eles estejam passando de ordem técnica. Brasil e Argentina é sempre um clássico e os argentinos são mestres em se superarem nos momentos mais difíceis. Então tem que ter um respeito também, porque a Argentina não é uma Honduras da vida. Né? Agora a gente viu, o Mano fez uma segunda convocação, que a gente não vai mostrar aqui porque não está perto do jogo, né? Então a gente vai falar na outra segunda-feira, mas ele convocou para a seleção jogar contra Costa Rica e México, é isso, né? E antes a seleção tinha jogado com Gana. O que você pensa de adversários assim? Porque o Brasil estava pegando a Alemanha, tomou bucha. Aí foi pegando adversários mais difíceis e foi se complicando e perdendo. Você acha que a saída da CBF para que deixem o Mano em paz, se o Mano conseguir ganhar também desse time? Também, porque também a gente não pode só jogar contra adversários top de linha. Claro que o ideal seria jogarmos sempre com adversários top. Mas de vez em quando a gente precisa também testar os jogadores em situação de ataque contra defesa. Então a gente, por exemplo, joga Brasil e Costa Rica, a gente sabe que a Costa Rica não vai jogar de igual para igual com a seleção brasileira. Então o Mano Menezes precisa testar esses adversários mais fracos justamente para, além de observar os jogadores, também poder implementar algumas variantes táticas no time de forma que ele possa atacar adversários mais fracos com todos eles recuados. Então, eu acho que é muito válido isso. Um capítulo para Mário Fernandes, Alexandre Anibal. A gente foi surpreendido, acho que todo mundo, com a notícia de que o Mário Fernandes não queria ir para a seleção brasileira. Ou ele perdeu o voo e depois falou que estava focado no Grêmio, que preferia ficar no Grêmio mesmo e tal. E aí a gente foi ler um pouquinho a respeito e descobriu que em 2009, quando ele chegou no Grêmio, ele já fugiu de Porto Alegre, veio parar no interior de São Paulo, onde o acharam depois e levaram de volta. Me lembrando o Arilson muito nisso. Será que e passa pela cabeça dele que ele é realmente jogador de futebol? Porque o menino tem 20 anos, e aí recusa um convite, uma convocação da seleção brasileira, complicado, é onde todo jogador almeja chegar. Muitos não chegaram, né? Até injustamente muitos não foram convocados, alguns até passaram aqui até pelo próprio Esporte na Rede. O Anderson Lima, que na época era um lateral direito bom, podia compor pelo menos banco da seleção brasileira, de repente podia figurar. Então muita gente quer chegar e não chega. E o menino de 20 anos é convocado e diz não. Como é que é? O que se passa na cabeça dele, na sua opinião? Na realidade foi muito bem lembrado esse ponto que você tocou do Mário Fernandes sobre 2009. De fato, ele abandonou a concentração dele, foi encontrado no interior de São Paulo, me parece que uns 2, 3 dias depois do relato do sumiço dele. E o mais estranho, Leandro e amigos, é que ontem ele fez um gol contra o Avaí e deu uma entrevista dizendo que estava super feliz com a convocação, que ia ser uma chance para a carreira dele, para se tornar visível aí para uma possível negociação, e hoje de repente ele desiste, dá para trás. Realmente na realidade nem o clube e nem o procurador empresário dele entenderam essa postura.
Então fica meio difícil a gente poder contar com um jogador que é muito bom, mas que em alguns momentos tem essas crises, né? Então acho que deveria, tanto o clube quanto a família, ter um acompanhamento psicológico sobre ele para que ele não venha fazer mais isso, né? Pessoal, vi mais um pouquinho do internauta aqui, eu vou passar ali pro Fernando também falar de seleção. Diga aí, Luciano. Vamos lá, o Renato Nogueira de Santo André quer saber o seguinte: o que faltou nessa escalação do Mano, na sua opinião? Faltou alguém? Nesta Eu convocação. acredito que não, faltou o Leandro e Damião, mas ele tá lesionado, então ele não teria condição nenhuma de poder atuar como titular da seleção brasileira. Kleber é um nome discutível, como bem o Fernando falou, Bruno Cortez jogando muito lateral, é um nome discutível, mas eu não vejo hoje ninguém com grandes assim aspirações a ser o lateral esquerdo da seleção brasileira, senão ele e o Bruno Cortez. A gente não tem bons laterais esquerdos jogando aqui no Brasil. Ô Fernando, tudo bem que não dá pra viver do hockey no Brasil ainda, você tem outra profissão inclusive, né? Mas você já viu alguém fugir do time de hockey assim também? Como foge da seleção brasileira? Olha, já. Um caso parecido? Deve ser mais fácil, né? Porque acontece não dá que retorno financeiro. o cara amador, ele tá lá, joga porque quer, tá fazendo um favor pra galera, não, eu vou jogar com meus brothers, não sei o quê. Só que a questão é essa, o cara tem um outro emprego, de segunda a sexta. Agora, quando você vive de um esporte e chega na hora, você é convocado para uma seleção brasileira, dá entrevista ainda dizendo que vai ser uma grande vitrine, uma ótima oportunidade de negociação, tudo. E de repente no dia seguinte você decide que não, você não quer ir para a seleção, é uma grande sacada de mídia. Porque o cara vai ter uma exposição que jamais teria de qualquer outra forma. Não é um jogador tudo isso. Então, ele fica lá em casa, vai ver o joguinho da TV. Quer saber uma coisa? Eu sou tão bom que eu não vou jogar com esses caras não. Vou bater meu win eleve aqui em casa e tá beleza. Mas você não acha que é uma sacada de mídia negativa? Porque o Arilson fugiu da seleção brasileira e ficou lembrado para sempre como o jogador que fugiu da seleção brasileira. Sim, daqui a 20 anos também a gente vai lembrar desse jogador como o jogador que fugiu da seleção do Mano, teria uma oportunidade de repente se firmar para um grupo já para a Copa de 2014 e infelizmente jogou tudo pelo ralo. Legal. Deixa eu falar aqui então do nosso Edson, o taxista que está sempre com a gente. Hoje ele estava para vir aqui no Esporte na Rede, não sei se ele chegou ainda ou se ele acabou não chegando por causa do trânsito, mas está aí para você, ó, Edson Nascimento, o taxista. Você vai ver agora o interior do carro dele, está sempre aqui com a gente, parceirão Edson. A Luciane sempre dá aquele recadinho no final, vou deixar para você, né, Luciane, que você sempre dá. Olha aí, serviço de táxi, viagens, traslados, é motorista se você precisar contratá-lo para um dia inteiro, faz também aeroportos em 2 carros. Se ele não puder ir, ele manda te buscar. Aí você vai ver o porta-malas, aí amplo porta-malas, viaja com todo conforto e segurança, pode levar aquelas malas que o Aníbal leva gigantescas quando vai viajar para a Argentina, né, Aníbal? Não tem problema não. 7891-7588, Edson com 2 Ns.nascimento@hotmail.com. Aceita todos os cartões Diners, Master e Visa ali na maquininha da Cielo que ele carrega no carro. E também ali aquela segunda flechinha é o aparelho de CD dele. Você pode colocar lá escutando sua música. Repito então, 7891-7588. Edson.nascimento@hotmail.com, Edson com 2 Ns. Mande um e-mail para ele e agende sua corrida antecipadamente, né, Luciane? Como eu sempre digo, se beber, não dirija. O Edson dirige pra você. Legal, hein? Certo? E aproveite, faça como o Edson, participe aqui com a gente no Esporte na Rede, anuncie aqui, vai aparecer para você o contato, ó, 0 operadora 11 4330 3787 de qualquer lugar do Brasil. Ligue pra cá e alie sua marca ao nosso Esporte na Rede, ao nosso programa que fazemos com tanto carinho para você, amigo teleinternauta que nos acompanha toda segunda-feira, sempre ao vivo, 15 para 7 da noite. Esse é o nosso horário oficial de entrada aqui na Up TV, no Esporte na Rede, para que você possa acompanhar toda a rodada, análise da rodada, dos principais campeonatos e dos principais esportes do país. Hoje estamos falando aqui do hóquei na grama. Antes de chamar o intervalo, queria pedir pro Fernando mostrar só um último equipamento. Tem uma luva gigantesca aí, né, Fernando? O que é isso? Essa daqui é a luva do goleiro. Na verdade, cada mão tem uma luva específica. Essa daqui é a luva da mão esquerda, que serve só para defletir bolas que são atiradas contra o gol. Enquanto que a mão da luva direita, ela tem um pequeno encaixe para o jogador poder manusear o taco, além da própria luva. Pode então ele tem uma um pouquinho para nossa câmera pegar. proteção adicional. Aí, tá aí. Até para demonstrar aqui como que se encaixaria o taco. Ai, que beleza. Fica o comentarista de hóquei da Up TV.
Tudo bem, na volta tem mais hockey, viu? Na volta a gente vai falar muito mais aqui do hockey na grama. Tem um vídeo pra você que a gente vai mostrar algumas jogadas para o Fernando poder explicar aqui pra gente também. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A que está pegando fogo. E você sabe, no nosso intervalo a gente conta um pouquinho da história da propaganda brasileira. Hoje a gente monta uma propaganda em sequência, né? Porque você sabe que tem comerciais que precisam ser em sequência porque contam uma pequena história em diferentes comerciais. Você vai ver 3 comerciais da Tartaruga da Brahma, de Copas atrás que o Brasil participou, e a gente fecha com Cotonete Johnsons e Johnsons. Essa é velha, só Aníbal lembra. Tome uma aguinha e a gente volta já. Ah, eu quero de novo. Agora vocês vão queimar. O chato de ser bebê é não poder dizer pra mamãe: ui, que toalha não é pra limpar minha orelhinha. Opa, meu nariz. Ai, minhas dobrinhas. Nada como um diálogo pra mamãe entender que o certo é usar cotonetes Johnsons. São macios e flexíveis. Cotonetes, o carinho que limpa. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Esporte na Rede, trazendo para você hoje o dueto futebol, hockey na grama. Eu e ele vamos arriscando a falar de hockey na grama, o Fernando que veio falar do hockey, falando também um pouco de futebol. Se você não participou ainda, dá tempo, né, Luciane? Como é que faz? Verdade, se você ainda não participou, é muito simples. Do seu lado direito, aqui da tela onde você está me assistindo, você tem a opção Participe, que você manda a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, porque não, que a gente está aqui para te ouvir, tá certo? E claro, se você está assistindo a reprise nesse momento, é só mandar um e-mail pra gente, que é o uptvsportnarede, tudo junto, @gmail.com. uptvsportnarede, @gmail.com. Eu tô aqui esperando a sua participação. Legal. E temos um monte de perguntas de hockey aqui na grama pro Fernando para ele explicar um pouquinho, mas antes, dia de quadro. Quando o comentarista esquece a camisa, a gente improvisa e dá um jeitinho. Vestindo a camisa para você, vai aparecer aí na sua tela a arte do Vestindo a Camisa, que a gente vai exibir agora com a nossa co-apresentadora e modelo, a Luciane Bruno. A gente dá um jeito, a gente tem que dar um jeito. Tá aí, vestindo a camisa para você. A Luciane hoje está vestindo ali uma camisa especial que vai aparecer na sua tela. E aí eu vou pedir pro Fernando falar um pouquinho da camisa. Fala aí, Fernando. Bom, é a camisa do time pelo qual a gente joga, do Palestra de São Bernardo, equipe de hockey. E é um time que, basicamente, fui eu que comecei junto com o pessoal da faculdade. Primeiro a gente treinava em quadra, praça, na garagem de casa, no meio da rua, em qualquer lugar que desse. Até que, finalmente, um amigo meu, ele introduziu, no bom sentido, o elenco ao Neto, presidente do Palestra, e obtivemos a oportunidade de treinar dentro do clube, e o projeto acabou amadurecendo um pouco, e atualmente nós disputamos, pelo primeiro ano, o Campeonato Brasileiro com a camisa do Palestra de São Bernardo. Dê sua pitadinha, Alexandre Lima, que eu sei que você pesquisou aí, enquanto o nosso GP abre um pouquinho pra gente ver um pouquinho a Luciane também. Esse Palestra tem uma semelhança muito grande com o Corinthians, vocês sabiam? Foi fundado no dia 1º de setembro. Vamos fazer aquele dueto da TV. Qual seria essa? Foi fundado no dia 1º de setembro de 1935. Palestra Itália de São Bernardo, que, como o próprio nome já disse, o primeiro nome dele, Palestra Itália, fundado pelos imigrantes italianos da cidade de São Bernardo do Campo,
Sabe quem jogou pelo Palestra Itália de São Bernardo, meu caro Quem? Leandro Martins? Alexandre Aníbal. André Dias, zagueiro do São Paulo Futebol Clube, deu seus primeiros passos no futebol jogando com a camisa do Palestra de São Bernardo. Também o Fabinho, que jogou pelo Corinthians, está no Bahia, aliás, jogou ontem contra o seu ex-time, também jogou pelo Palestra de São Bernardo. Palestra de São Bernardo, que hoje está na Série B1 do Campeonato Paulista. Muito obrigado, Luciano e Bruno, por este vestindo a camisa de hoje. Você viu? O senhor esqueceu aqui, a gente deu um jeito aqui de consertar, viu, Aníbal? O negócio é o seguinte, aqui, a minha equipe qualificada é isso aí, esporte na rede pra você aí, ó. Sempre você não vai perder nenhum detalhe aqui no programa, com certeza. Eu sei que tem bastante pergunta do internauta aqui. Antes eu quero mostrar um vídeo do hockey pra gente poder comentar um pouquinho os detalhes desse esporte, as jogadas. Sem áudio a gente deixa o microfone aberto e vai comentando aqui com o Fernando. Se tiver ok, a gente pode colocar então. Vai aparecer aí nosso vídeo. Tá aí, ó. Então tem lá um grito de guerra inicial também, Fernando? Geralmente, pra dar uma moral no começo do jogo, o pessoal vai batendo lá 1, 2, 3, e aí... É uma sequência de nome do dribles, ó, pra você ver que no hockey também se dribla. E bem, hein? Sim, é que não é a primeira opção, justamente porque tem todo o alcance natural do jogador e mais o alcance do taco. Então, não é a primeira jogada que se faz. Essa jogada que é mais de fácil de linha desarmar. de fundo, como é que se chama? Isso seria justamente o corner curto. O jogador ele começa na linha de fundo, ele passa a bola para um receptor, que vai só ajeitar a bola, e um terceiro recebe a bola na entrada da área, Bateu, só entra e manda pro gol. E no pênalti não pode bater na bola, tem que empurrar, é isso? Isso, tem que empurrar e só pode dar um passo. Legal, esse é um pouco do hockey de grama pra você conferir. Aí você vai ver um gol, a bola estufando a rede lá, ó, também estufa a rede lá no hockey de grama também. E aí a jogada do tal do corner curto, que é a jogada talvez... É que acontece com mais frequência? Não exatamente o que acontece com mais frequência, mas é que resulta uma quantidade muito alta de gols. Legal. Luciano e Bruno, diga aí um pouco da participação do nosso internauta, então. Vamos lá. O Sandro de São Bernardo do Campo, ele quer saber o seguinte. Quantas vezes por semana vocês treinam? A gente faz um treino coletivo aos sábados, no período da manhã, das 9 às 10h30, no CREC Baitinha, que fica próximo à biblioteca do Baeta Neves. E durante a semana a gente está ajeitando até, com a participação do meu amigo Harry, que está aqui presente, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Está tentando organizar também alguma coisa mais fixa durante a semana e, independente disso, todo mundo também mantém o físico em paralelo, fazendo academia ou correndo na praça, alguma coisa assim. Antes da sua pergunta, Luciano, só pra gente concluir a mostração dos equipamentos aqui, né? Que a gente tá mostrando os equipamentos aqui no ar. Essa aqui é a luva, eu acho que dá pra gente mostrar agora pro GP. Então eu vou mostrar aqui pra você. E ele vai fechar aqui. Será que dá? Não? Dá? Então, dá, porque agora é só um objeto mesmo, vou mostrar só daqui, ó, a luva, não é do Darth Vader, não é do Guerra nas Estrelas, pode ficar tranquilo, mas olha aí, é a luva, essa luva os jogadores de linha usam essa luva, é isso, Fernando? É um acessório opcional, você pode usar ou não a luva e pode ser até uma luva um pouco mais leve do que essa, porque também diminui um pouco a sensibilidade da mão esquerda, que é justamente a mão que seria a mão da habilidade, que conduz o taco. No caso, se usa uma luva só na mão esquerda, numa mão isso, só na esquerda, para proteger de contatos com o taco do oponente numa eventual dividida. Seria um choque acidental, mas que pode machucar. Legal. Luciano e Bruno, participação do internauta. A Larissa Camargo, ela é de Curitiba. Ela até mandar um beijo para todos os beijo ao pessoal de Curitiba. Qual a maior dificuldade de jogar hockey profissionalmente? São os patrocínios ou o espaço na mídia? O que você acha que é mais difícil? É um pouco de tudo. Também passa até pela questão da falta de infraestrutura. Pelo fato de só termos um único campo oficial no Brasil, dificulta um pouco a divulgação do esporte. No Rio é um pouco praticado, já que existem 3 times, tem o campo oficial. Agora, em outros estados que se pratica, como São Paulo, até no Paraná está começando, já tem a federação, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem a questão do patrocínio, a questão da falta de divulgação na mídia, mas o principal empecilho do desenvolvimento do esporte, por exemplo, seria a falta de um campo mais próximo daquilo que se usa nas partidas para treinamentos. Diga aí mais uma, Luciane. Certo. O Anderson é de São Paulo, ele quer saber quais os times mais importantes do Brasil nessa modalidade.
Bom, na história recente seriam os dois times de Santa Catarina, o Florianópolis e o Desterro. De São Paulo tem o Macau, que foi campeão brasileiro do Seven Aside esse ano, que seria um campeonato com um campo um pouco reduzido e com 7 jogadores ao invés de 11. E no Rio de Janeiro tem o Carioca, que ano passado foi vice-campeão. E também tem o Germânia, que esse ano não disputa o Campeonato Brasileiro, pois estava com um elenco muito reduzido, numa entre-safra, mas que é o maior campeão do Campeonato Brasileiro. Os placares são muito elásticos também? Costumam ser muito elásticos? É parecido com o futebol, só que com uma margem um pouco maior. A gente costuma dizer que vitórias por até 5 gols não é algo tão anormal assim. No futebol a goleada seria com 3, por exemplo. E mesmo quando competições internacionais às vezes tem 10, 11-0, 15-0. É difícil, mas não é de todo impossível ver um placar muito dilatado. Eu falei que ia concluir os objetos que a gente estava exibindo, mas eu esqueci que tinha um taco aqui pra gente mostrar, que o Marco Antônio Joades vai mostrar pra você agora o GP, vai aparecer aí na sua tela. Se você puder fechar aqui embaixo, GP, só pra gente falar da diferença, porque ele tem um lado gordinho, taco, e um lado reto. E na bola só se pode bater com o lado reto, é isso, né, Fernando? Exatamente, o outro lado é falta. Então a gente sempre tem que trabalhar um pouco, até no Olha aqui, começo esse é o lado do gordinho, desenvolvimento, aqui o lado reto, ó, dá pra ver assim. para condicionar a pessoa a só conduzir a bola com o lado correto. Então é um movimento um pouco antinatural, ao invés de só pegar de um lado do outro, tem que torcer o pulso para poder manusear a bola. Mas é interessante também, pois padronizado dessa forma, não existe taco de canhoto. Na hora de uma pessoa fazer o movimento do chute a gol, você sempre sabe qual o movimento e para onde que o taco vai levantar. É importante porque, como jogadores de linha não têm equipamentos de proteção praticamente, tem que se desviar de um contato com o equipamento do adversário na base da habilidade. Então evita tomar uma tacada no rosto. E o taco é feito de quê? O que é feito esse taco aqui? Os tacos para iniciantes, eles são feitos de madeira principalmente. E para um jogo um pouco mais sério podem ser feitos de fibra de vidro, carbono e até mesmo Kevlar, que a gente imagina normalmente só para colete à prova de balas. Tem que ser bem resistente. E é caro praticar o hockey de grama aqui no Brasil? Custa muito caro comprar os equipamentos, o capacete do goleiro, a máscara, um taco desse, bola, não sei. O goleiro é um pouco mais caro, acaba saindo na faixa de O goleiro toma R$1.000, bolada, R$1.200. se estrepa no jogo inteiro e ainda tem que pagar mais, é isso? E o pior é que o jogador sempre sempre o goleiro é sempre um ser que sofre, seja no hockey, seja no futebol, não tem jeito. O goleiro é um ser que sempre vai sofrer. Mas a quanto chega então as cifras? Então, para um goleiro, o equipamento básico fica na casa de uns R$1.000, às vezes um pouco menos, se pegar alguma coisa usada. Para um jogador de linha, um taco de iniciação, coisa de uns R$50, R$60. Caneleira pode usar a do futebol, mas é bom depois pegar uma tornozeleira junto para dar um reforço, porque a bola bate com alguma regularidade no tornozelo. E um taco que se possa jogar competitivamente, dá para fazer na faixa de uns R$150, R$200. E tacos topo de linha dá para chegar tranquilamente ali em 800, 900, R$1.000, porque todos os equipamentos eles são importados e a importação é difícil e cara. Fernando, a questão do campo que vocês praticam no Rio de Janeiro é o campo que foi construído para os Jogos Pan-Americanos, né? Exatamente, é o legado do Pan-Americano. Infelizmente, nos Jogos Olímpicos, o que está previsto não é isso. O estádio que vai ser construído para os Jogos Olímpicos de Hóquei, ele vai ser demolido, mas pelo menos o campo do Pan permanece com a gente. Agora a questão, você acabou de citar, para manejar o taco a gente tem que fazer um esforço com os punhos. A questão das lesões no hóquei, a gente vê muitos jogadores curvados neles. É uma das principais lesões que acontece com os jogadores, a questão da coluna, da postura, existe a questão também do manejo do taco. Essas são as principais lesões que o jogador de hóquei adquire, ou pode adquirir, né? A questão da coluna, dos joelhos é uma questão realmente significativa, na medida que não é natural em quase nenhum esporte que você ande o tempo todo curvado, que corra também um pouco inclinado. E além dessas lesões também é um pouco preocupante lesões nos
assim, tronco e face, contato tanto com taco quanto com bola, e eventualmente alguma abrasão porque é um gramado sintético, então se a pessoa escorregar e cair, dá uma ralada. E tem internauta que gostou de ver mais sobre hockey hoje, né, Luciano? Verdade, Leandro. O Sandro de São Bernardo do Campo diz o seguinte, que muito bom dar espaço para outros esportes, parabéns pela iniciativa e muito obrigada, Sandro, viu? Muito obrigado, Sandra. É isso aí. A gente está sempre aqui tentando fazer o melhor programa possível para você que é teleinternauta e assiste em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo. Fernando, as posições no hockey também são comparadas a futebol? Tem zagueiro, tem lateral, meio campo? Como é que é? Sim, tá uma associação natural que a gente acaba fazendo, porque são times de 11 jogadores, o objetivo é marcar o gol, então, pelo menos no começo, todo jogador novo acaba pegando a mesma posição que já pratica no futebol. Eu sou lateral esquerdo, mesmo que a funcionalidade seja um pouco diferente, mas os termos acabam sendo os mesmos. Legal. Mudando então, continuando aquele nosso dueto, aliás, né, de hóquei e futebol, hora de falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série A. Quero ver o Fernando comentando aqui. Você torce pra quem, Fernando? Pra que time você torce? Olha, teoricamente eu torço pro São Paulo, mas eu nunca fui num... Teoricamente é sensacional. Eu confesso que, na verdade, o único time que eu acompanho no estádio mesmo é o próprio Palestra de São Bernardo. E uma das razões que me incentivou a procurar o Palestra para jogar hóquei era o fato de ser torcedor do clube já no futebol. Legal, bastante bacana isso. Vamos então ver os resultados do Campeonato Brasileiro deste final de semana da rodada para você, aí na tela, junto com classificação, e com a próxima rodada vamos juntar tudo, tá? Então, Atlético Paranaense 1, Fluminense 1, Santos 2, Figueirense 3, Flamengo 2, América Mineiro 1, venceu no sufoco depois de um tempão sem vencer, 10 partidas, Corinthians 1, Bahia 0, Botafogo 2, São Paulo 2, empate conseguido com cruzamento de Rogério Ceni e gol de Rivaldo no finalzinho, Inter 2, Atlético Mineiro 1. Na outra página estão Cruzeiro 0, Vasco 3, 3 vezes Diego Souza, Avaí 1, Grêmio 2, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 1, numa vergonha pelos torcedores do Palmeiras, né, tida como uma grande vergonha, porque estava com 9 Atlético Goianiense, o Palmeiras conseguiu levar o empate, e Ceará 3, Coritiba 2. A classificação é a sequência aí para você. Vasco líder com 49 pontos, Corinthians agora vice-líder com 47, seguido do São Paulo 46, Botafogo 45, esses fechando o G4. Aí vem Fluminense com 41, Flamengo também, Inter tem 40, Palmeiras 39, Coritiba 36, mesmo número de pontos do Figueirense. Santos tem 35, junto com o Atlético Goianiense, Grêmio tem 33, Ceará e Bahia 30, Cruzeiro batendo as portas da zona de rebaixamento 29, e aí vem Atlético Mineiro com 25, Atlético Paranaense com 24, Avaí com 22 e América Mineiro com 19. A rodada é a sequência, pode colocar junto aí na tela. Rodada então no próximo sábado, dia 1º de outubro, no Pacaembu, Palmeiras e América Mineiro, 6 horas da tarde. Esse é o horário dos jogos dessa tela, né? 6 horas todos aí, ó. No Raulino de Oliveira, Fluminense e Santos. E em Pituaçu, Bahia e Avaí. Aí no domingo, portanto domingo dia 2, 4 da tarde, todos esses aí, ó. Mesmo horário. Morumbi, São Paulo e Flamengo, grande clássico. Vasco e Corinthians em São Januário, outro grande clássico. Na Arena do Jacaré, Atlético Mineiro e Ceará. Figueirense e Coritiba jogam no Orlando Scarpelli. E Grêmio e Cruzeiro jogam no Olímpico. Opa, Atlético Paranaense Internacional na Arena da Baixada, desculpa, aí sim. Na próxima tela, um pouquinho mais tarde. Grêmio e Cruzeiro no Olímpico às 6 da tarde, mesmo horário para Atlético Goianiense e Botafogo no Serra Dourada. Alexandre, nível este campeonato brasileiro do sobe e desce, da ladeira de contramão, né? Tem ladeira que sobe e ladeira que desce. É muito bom o campeonato. Nível técnico de algumas partidas não tão bom, mas nível técnico de outras excelente. A gente viu, por exemplo, Botafogo e São Paulo, uma belíssima partida de futebol, belíssima exibição do Louco Abreu. Um passe do Rogério Ceni foi espetacular para o gol de empate de São Paulo. O São Paulo poderia até ter virado o jogo se o Rivaldo tivesse acertado aquele gol no finalzinho. Não foi... Que ele tentou encobrir com um recurso. Exato, foi um recurso, não foi um gol perdido. Foi uma jogada que ele teve a consciência de fazer o que ele fez, mas infelizmente a bola foi para fora. O Corinthians, uma vitória magra, né? 1-0 sobre a equipe do Bahia, poderia ter saído com um pouco mais. Vai jogar agora com o Vasco, uma final antecipada de campeonato. Palmeiras, como você disse, uma vergonha, o time com 11 jogadores contra 9, aceitou a pressão, assisti esse jogo ontem. O Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo, obrigou o goleiro do Atlético Goianiense a fazer 2 excepcionais defesas. No segundo tempo a equipe
parece que recuou, deu espaço pro Atlético Goianiense, acabou tomando gol de empate. A rodada do Cruzeiro, hein? O Cruzeiro também, aliás, o futebol mineiro nesse campeonato. Contratou o Wagner Mancini, né? Exato. O Wagner Mancini como técnico. Exatamente. O Emerson Ávila voltou para as categorias de base e o Wagner Mancini assume a equipe até o final do ano. O futebol mineiro esse ano, uma draga. 2 times na zona do rebaixamento. O Cruzeiro batendo as portas da zona do rebaixamento. Quase, né? Eu acho que não deve cair o Cruzeiro, mas o América Mineiro, para mim, já é um virtual rebaixado, e o Atlético Mineiro também, que não se cuide que vai cair, vai voltar para a segunda divisão. O Flamengo ganhou bem, ganhou 2-1 do América nos últimos minutos, mas ganhou gol impedido, mas aí faz parte. O Atlético Paranaense empatou com o Fluminense, teve até no final do jogo aí uma lambança quase do árbitro. Não sai do campo. A torcida queria pegar ele fora do estádio, enfim, até houve incidentes com a polícia de Curitiba. Uma rodada boa, mostrando aí que o Campeonato Brasileiro pode oferecer tantos jogos ruins como jogos excepcionais. Fala um pouquinho pra gente, Fernando, você que torce aí teoricamente para o São Paulo e Flamengo vão jogar aí no próximo domingo. O que você acha do jogo? Vai ser um jogo duro. Jogo duro de assistir. Flamengo ali naquela marcha lenta. Não pelo São Paulo. São Paulo até que tá indo bem, tá melhorando, mas uma coisa que me surpreende é que o Flamengo teve um início fulgurante no campeonato e depois simplesmente empacou. Teve essa vitória de agora, mas o futebol é mais do que decepcionante no Flamengo, que pra mim era um seríssimo candidato ao título no início da competição. Agora já não dá pra ter tanta certeza. Esse é um dos que desceu a ladeira. Fala de Vasco e Corinthians, Aníbal, só pra gente fechar o Brasileirão. Vasco e Corinthians, final antecipada do Brasileirão. Casa cheia, grande jogo, sem dúvida nenhuma. Casa cheia lá em São Januário. Promessa de muita pressão para cima dos jogadores do Corinthians, que não estão atuando assim como no início do campeonato também, mas um fato positivo é que pelo menos o Corinthians nos últimos 2 jogos não levou gols. Não levou gols contra o São Paulo no meio da semana e também não levou gol ontem. E só terminando o raciocínio, a gente esqueceu de falar do Santos. O Santos também jogou no sábado contra o Figueirense. Também decepcionou bastante. Borges fez mais um gol, como do seu feitio, né? Belo gol. Mas infelizmente a equipe do Santos também pecou, deixou muito espaço nos contra-ataques e o Figueirense provou ser mais uma vez um visitante bem desejável. Legal, então a gente vai aqui quase que arredondando o nosso esporte na rede. Antes quero lembrar você que participe e entre no meu blog. Acesse aí leandrojornalista.blogspot.com, vai aparecer aí na sua tela, para que você possa acompanhar toda terça-feira as fotos de segunda tiradas aqui na UpTV. Tá aí, ó, foto com o Ivan Love. Olha a pose do Reinaldo Leiva segurando no sofá e na ponta dos pés. Que beleza, maravilha, mas entre lá, leandrojornalista.blogspot.com. Toda terça-feira a gente coloca as fotos aqui de segunda-feira do programa que a gente faz aqui do nosso Esporte na Rede. Chegando ao final do programa, Luciano e Bruno, a simpatia da bola, muito obrigado pela participação em mais um Esporte na Rede. Até semana que vem. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aníbal. Boa noite, Fernando. Uma ótima noite para você ir de casa. Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê semana que vem. Até lá. Legal. Fernando, pra gente encerrar aqui com vocês, quer deixar algum contato? Se alguém quiser saber como é que faz para praticar o hockey e de repente quiser te procurar para pedir alguma instrução, alguma ajuda, como é que a pessoa pode fazer? Pode enviar um e-mail pro e-mail hockey@palestrasb.com.br. Hockey com QU, né? Isso, hockey com QU, que é a grafia em português. @palestrasb, SB de São Bernardo.com.br. E aí por lá a gente pode dar uma conversada, verificar qual que é a disponibilidade de tempo para começar a treinar e integrar já o pessoal e o elenco, que antes de tudo a gente é um time competitivo que treina para disputar campeonatos, mas também tem a questão do esporte, da integração. Então mesmo se você não quiser jogar, sabe, sério, naquela pegada, como que se diz, mas pelo menos para estar lá, praticar um exercício físico, um esporte diferente, um esporte gostoso. Não tem muita coisa pra fazer na manhã de sábado. Vamos lá, vamos jogar. Legal. Esporte é saúde, é vida. Só pra fechar mesmo com você, qual o panorama da seleção brasileira hoje de hockey, pra quem não sabe? Como é que é? Quem são os jogadores? Qual o panorama hoje que a gente tem? A gente tem muitos jogadores do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, alguns de São Paulo. A seleção brasileira está em ascensão, foi vice-campeã agora do Pan American Challenge, que foi realizado entre o final de julho e o começo de agosto
no Rio de Janeiro. Uma seleção que ainda tem alguns valores para revelar, desenvolver até as Olimpíadas de 2016. E daqui da região dá para destacar um garoto do nosso time, o Hamoud, que tem 16 anos, mas que já foi convocado para a seleção sub-21 e esperamos que ele possa seguir em frente no esporte e defender a nossa cidade, a nossa região nos Jogos Olímpicos. Tenho certeza que ele não fugirá, como fez o Mário Fernandes na seleção brasileira. Obrigado, viu, Fernando, pela participação aqui no Esporte na Rede. Muito obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e um abraço, boa noite e uma ótima semana para todos os telenautas. Com certeza, muito obrigado. Alexandre Aníbal, a Enciclopédia da Bola, obrigado por mais um Esporte na Rede. Daqui 15 dias nos vemos com a camisa, né? Nos vemos, sem dúvida, com a camisa. Uma camisa diferente, já que nas minhas andanças pela Argentina trouxe mais algumas para a coleção. Grande abraço para você, beijo para a Luciane, grande abraço também para o Fernando, abraço para os telenautas de todo mundo, até 15 dias. Com certeza. Você sabe aqui que a gente sempre termina o Esporte na Rede num clima bacana, num clima legal. Vou até pegar aqui minha frase de encerramento, que eu acabei deixando aqui embaixo. Vou achar, não estou achando. Só segure um pouquinho, a Luciane Bruno vai pegar meus papéis, até que eu ache a frase da noite. Achei. Muito bem, achei a frase da noite, para que a gente possa encerrar, porque estava com as perguntas do hockey na mão, então passei a ficha errada para trás, não tem problema. Tá aqui, ó. Lembre-se sempre que você pode... fazer como Charlie Chaplin, ele sempre dá conselhos muito legais para você. Ele diz o seguinte: a vida é maravilhosa se você não tem medo dela. Então a gente não pode ter medo de viver, não pode ter medo de fazer o que a gente pensa, não pode ter medo de sonhar. O Fernando teve um sonho, ele inaugurou um time de hóquei e agora já está bastante conhecido. E desse sonho pode sair até revelações para a seleção brasileira. Então, viva a vida, não tenha medo dela não. Estiveram com você nesta noite, sempre eu digo aqui a equipe de estúdio, Luciane Bruno no contato com o internauta, Marco Antônio Joares, nosso Gepeto na câmera e na fotografia. Lá atrás no switcher, Marco Antônio Ribeiro na coordenação. Marco Perinho Leite é o diretor de imagem. Comentaristas desta noite, Alexandre Aníbal, a nossa Enciclopédia da Bola. O convidado foi o Fernando para falar de hóquei na grama. Sempre com a supervisão da nossa Mara Rodrigues Alves. Sempre com a direção artística da nossa Liliana Gonçalves. E a direção geral sempre será dele, mesmo que em memória, do nosso Luke Ravanelli. A apresentação deste que vos fala, Leandro Martins. Recados para você, sempre que você vê aqui o Esporte na Rede, não conseguiu ver ao vivo, então acesse o site da UpTV, uptv.com.br. O programa ficará lá por uma semana para você ver a hora que você quiser, sob demanda, né? Não tem tempo de ver à noite, vê de manhã, vê à tarde, pode ver o Esporte na Rede quantas vezes você quiser. Ao vivo, é sempre 15 para 7 da noite, toda segunda-feira aqui na UpTV. Agora você fica com o programa de Dulce Galindo e a gente se vê segunda-feira que vem, se Deus quiser. Até lá! Sou brasileiro.